Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Flamengo. Jornal Esportivo da Itália garante acerto entre o Flamengo e Arturo Vidal. O Mengão teria feito uma proposta de 2 anos e salários de 2.200.000 reais mensais. O anúncio deve ser feito nos próximos dias. Manchester United pode desembolsar 200 milhões de reais para tirar jogador do Flamengo na próxima temporada. Jogador vem ganhando grandes oportunidades com Paulo Sousa, perto de tirar Andrés Pereira do Manchester United. O Flamengo pode perder uma das suas grandes promessas do futuro para o gigante da Premier League. Enquanto o clube acerta os últimos detalhes da transferência de Andrés, o garoto João Gomes entra na mira do gigante de Old Trafford. João Gomes, 21 anos de idade e quase foi negociado pelo Flamengo na temporada passada. O destino do jovem volante seria o futebol árabe. No entanto, as conversas não tiveram um avanço final, e o jogador permaneceu no Flamengo. Meses depois, ele pode estar deixando o time de Paulo Sousa, mas, desta vez, para ser jogador do Manchester United. A informação do interesse do clube inglês é do Diário do Fla. Segundo eles, o clube inglês está disposto a pagar 200 milhões de reais se for preciso. Na atual temporada, João Gomes vem rendendo nas mãos do novo treinador do Fla, Paulo Sousa. O jovem jogador passou de descartado a ser uma grande sombra para o mesmo Andrés Pereira, ainda jogador do United, Flamengo no mercado. Enquanto pode perder João Gomes, o Fla segue de olho no mercado em busca de novos nomes para reforçar o elenco de seu treinador. Um goleiro, no momento, é a prioridade do clube. Um dos destaques do Mengão na temporada, João Gomes está em alta e deve ser assediado por clubes da Europa na janela do meio do ano. O meia João Gomes, de apenas 21 anos, vem sendo um dos destaques do Flamengo na temporada e pode deixar o time de Paulo Sousa para atuar no futebol europeu, de acordo com o portal Diário do Fla. De acordo com a informação, o Manchester United estaria interessado no atleta e cogitando um investimento na casa dos 200 milhões de reais para tirar o jogador do Flamengo na janela de transferências. Tem uma situação envolvendo João Gomes. O Manchester United está observando o jogador. Os ingleses estão dispostos a pagar mais de 200 milhões de reais na contratação do jogador, ao que tudo indica. Se o Flamengo se compromete a pagar pelo Andrés Pereira e o Manchester está de olho no João Gomes, é correto afirmar que vai ocorrer uma troca de negociações. Na minha opinião péssima para o Flamengo, eu só tiraria o João Gomes do Flamengo por pelo menos 300 milhões de reais, disse Gustavo Henrique dando choque, em seu canal do YouTube. Negociação entre Flamengo e United por João Gomes merece atenção. Gustavo Choque ainda falou sobre as negociações do Mengão com o Manchester United, que negociam a ida de Andrés Pereira em definitivo ao Mengão e, na visão do comentarista, neste novo negócio o Flamengo não pode dar mole com o time inglês. Eu estou preocupado, porque eu já começo a pensar em algumas coisas, já penso no que vem por aí. Assunto de Andrés Pereira, lei de compensação, vem pra cá e vai pra lá. Eu estou vendo os dirigentes se esquivarem do assunto Andrés Pereira. A gente não vê ninguém chegar de maneira concreta e falar vamos ou não vamos contratar. Eu só estou vendo enrolação. O João Gomes é um jogador importante, não podemos vacilar nisso. Temos que tomar cuidado como vai ser feita essa negociação, porque o Flamengo não pode dar mole, concluiu. Confortável e 2 hostis, os estádios que Fla jogará na Libertadores. O Flamengo conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa Libertadores. Após sorteio na sede da Conmebol, o rubro-negro caiu no grupo H, com Universidade Católica, Xi, Sporting Cristal, Per, e Talleres, Argentina. Dos 2 jogam em estádios acanhados e hostis. Porém, atua num local mais confortável e amplo. O estádio São Carlos de Apoquindo, por exemplo, é a casa da Universidade Católica. Na década de 70, o terreno foi adquirido, mas o local só foi inaugurado mesmo em 4 de setembro de 1988, num amistoso entre os chilenos e o River Plate, da Argentina. Ele tem capacidade para cerca de 18 mil torcedores e, apesar de simples, é bonito com suas cores, cadeiras e, principalmente, o visual externo apreciado da arquibancada, de onde se vê ao fundo a Cordilheira dos Andes. O São Carlos de Apoquindo fica localizado no bairro Las Condes, na região metropolitana da capital Santiago, e é possível chegar lá via linha 1 do metrô, onde se salta na estação Pueblito Los Dominicos e anda por cerca de 2 km até o estádio.
Em 2012, a instalação esportiva passou por reforma para a instalação de novos assentos e novo placar eletrônico, além de obras estruturais internas. O Flamengo já atuou no São Carlos de Apoquindo 4 vezes, com uma vitória e 3 derrotas. A única vez que venceu, porém, foi de maneira emblemática, com uma goleada de 5-2 sobre o Palestino, pela Copa Sul-Americana de 2017. Já as 3 derrotas foram para a Universidade Católica, na Copa Libertadores de 2002, 2010 e 2017. O Sporting Cristal, do Peru, possui 2 opções de estádio. Para os jogos de menor apelo, atua no Alberto Galhardo, no distrito de São Martim de Porres, com capacidade para pouco mais de 10.000 pessoas. Já nos de maior público, opta pelo Nacional José Dias, em Lima, com capacidade para 50.000 pessoas. O Alberto Galhardo foi inaugurado em 1961, inicialmente batizado de Estádio São Martim de Porres e abrigava somente jogos da segunda divisão peruana. Em 1995, porém, o Sporting Cristal fechou um acordo com o Instituto Peruano de Esporte e efetuou uma grande reforma, passando a ser sua casa desde então. Foi em 2012 que ele passou a se chamar Alberto Galhardo, em homenagem a um dos maiores ídolos da história do clube, multicampeão como jogador e treinador. Defendeu a seleção peruana na Copa do Mundo de 1970, no México, quando o Brasil conquistou o tri. Visualmente, o estádio é uma típica cancha latina. Bem acanhado, com arquibancadas muito próximas ao campo e uma imensa grade divisória onde ficam as barra bravas, como são chamadas as organizadas do continente. Para se chegar ao Alberto Galhardo há opções de metrô e ônibus, já que ele se situa numa região bem metropolitana da cidade. O Flamengo nunca jogou por lá. Quando há jogos de grande apelo de público, o Sporting Cristal atua no Estádio Nacional José Dias. Já o Talleres, de Córdoba, Argentina, é o que atua no estádio mais confortável entre os três. Oficialmente sua casa é o La Boutique, mas como sua capacidade é muito reduzida, o clube cedia a maioria de seus jogos no Mário Alberto Kempes, que tem capacidade de cerca de 57.000 pessoas. O local foi construído em 1976 e, 2 anos depois, recebeu 8 partidas da Copa do Mundo. Em 2011, passou por reformas para sediar a Copa América. Já em 2020 recebeu a final da Copa Sul-Americana. Quando a seleção argentina joga em Córdoba, atua nele. O Mário Alberto Kempes é um estádio olímpico, possui pista de atletismo ao redor do gramado e, vez por outra, cedia competições desta modalidade. Dos três, é o que possui a arquitetura menos favorável à pressão da torcida. O Flamengo nunca jogou lá. Se inscreva no canal, valeu!